Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é a professora Letícia Calderaro. Hoje, neste vídeo, eu vou fazer a resolução das questões de Direito Processual Civil do 25º Exame da OAB, aplicado ontem, no dia 8 de abril de 2018. Eu tenho, inicialmente, a te dizer que eu achei as questões bem elaboradas, não identifiquei nenhuma causa para anulação de questões, inclusive gostei das questões, achei que foram bem diversificadas e todas elas, quer dizer, exceção de uma que utilizou a lei da ação civil pública, todas elas utilizaram o novo CPC nas suas modificações mais relevantes, mais importantes, sem buscar muitas exceções, indo direto ao ponto, aquilo que realmente é mais importante e necessário para aquele que vai adentrar aí a advocacia. Vamos logo direto às questões. Acompanhe aí comigo. Eu estou fazendo, como eu disse ali, caderno, como estava escrito ali, caderno branco, tipo 1, tá? Questão 51. Alcebiades ajuizou demanda de obrigação de fazer pelo procedimento comum, com base em cláusula contratual no foro da comarca de Petrópolis. Citada para integrar a relação processual, a ré Benedita lembrou-se de ter ajustado contratualmente que o foro para tratar judicialmente de qualquer desavença seria o da comarca de Niterói e comunicou o fato ao seu advogado. Sobre o procedimento a ser adotado pela defesa, segundo o caso narrado, assinale a alternativa correta. Vou pegar aqui a minha caneta, acabei passando. Pegar aqui minha caneta. Muito bem. A questão trata, portanto, da situação do foro, né? Da alteração do foro. O Alcebiades ajuizou a demanda em Petrópolis, mas a ré entende que ela se recorda de haver foro de eleição contratual estabelecido na comarca de Niterói. E a pergunta trata sobre o meio como a defesa deve se pronunciar a respeito dessa incompatibilidade de foro, que nada mais é do que a questão da incompetência territorial ou incompetência de foro, que é uma daquelas que a gente conhece como incompetência de natureza relativa. Lembre-se que a gente tem naturezas absoluta e relativa. A incompetência de foro é uma incompetência de natureza relativa. Isso traz uma série de situações, né? No sentido da preclusão e no sentido da arguição. Quem pode suscitar, né? Não pode ser, em regra, suscitada de ofício. Nesse caso aqui, não pode ser suscitada de ofício pelo juízo. Ok? Tem que ser arguída pela parte. E aí, uma distinção importante do novo CPC no sentido de não existência mais da antiga exceção de incompetência relativa do juízo, que não existe mais no novo CPC como peça apartada da contestação. Vamos às alternativas? Ele busca a alternativa correta. Letra A. A defesa poderá alegar a incompetência de foro antes da audiência de conciliação e mediação? Já encontrei a alternativa correta. Sim, primeiro que é poderá mesmo, não é deverá, tá? Porque a incompetência de foro, ela não é obrigatória a arguição, certo? Então, se para a Benedita fosse conveniente, a comarca o foro de Petrópolis, ela poderia não arguir absolutamente nada, é uma faculdade da defesa. Então, ela realmente poderá, correto, alegar incompetência de foro. Isso pode ser feito antes da audiência de conciliação e mediação? Sim, pode ser feito antes da audiência de conciliação e mediação. Porque senão, gente, agora, em contestação, né? Porque não existe mais exceção. O que acontece é que agora a citação não é mais para apresentar resposta. A regra é que a citação é para comparecer à audiência de conciliação. Então veja que o juízo lá da comarca do Foro de Petrópolis, ele citou a Benedita para comparecer em Petrópolis.
Então, se você disser que ela teria que comparecer à audiência para só depois apresentar a contestação, ela teria que se deslocar. E esse deslocamento é muito inconveniente, por vezes, à defesa, caso essa arguição de foro aqui de fato esteja correta, certo? Então, você causaria para a defesa aí um ônus injustificado e indevido, certo? Então, o que prevê o CPC no seu artigo 340? Vai lá no artigo 340, deixa eu colocar aqui. Artigo 340 do novo CPC. Diz que, havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Essa regra aqui, ela é interessante se não for processo eletrônico, certo? Porque se o processo for eletrônico, não se justifica você fazer a juntada no seu próprio foro e depois mandar para o outro. Não se justificaria esse trâmite, se o processo é eletrônico. Se o processo for físico, também não há, aplica-se o 340 e não há necessidade de deslocamento até a comarca, até o foro de Petrópolis. Poderia a defesa da Benedita, portanto, dar entrada, apresentar a sua contestação na comarca de Niterói, no foro de Niterói, na forma do artigo 340, tá? Veja que, para o que a gente quer aqui na nossa alternativa correta, que é a alternativa A gente vai aplicar o parágrafo, a regra que se aplica aqui seria a do parágrafo 3º, que diz: uma vez alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação e mediação, se tiver sido designada. E logo em seguida, no parágrafo 4º, definida a competência, o juízo competente designará nova data para a audiência de conciliação. Portanto, essa audiência que já foi marcada fica suspensa, o juiz recebe a contestação, não é para inserir uma peça, uma petição, uma folha, não existe mais a exceção. Portanto, o que a defesa deve apresentar é a contestação completa, com todas as alegações, e não somente uma contestação com preliminar, tá? Isso não existe. É para apresentar a contestação com todos os argumentos, com defesa preliminar e também com defesa de mérito, sob pena de preclusão e até sob pena de revelia quanto à matéria de fato, se não houver apresentação completa da contestação, ok? Não há a possibilidade de haver a contestação, juntada de contestação posterior nessa hipótese aqui, ok? É isso, essa é a alternativa correta. Vou só falar por que as outras estão erradas. A defesa, letra B, a defesa poderá alegar incompetência a qualquer tempo. Não, esta incompetência relativa, a de foro, que é relativa, ela não pode ser declarada a qualquer tempo, somente no prazo da contestação, tá? Por isso que está errado, sob pena de preclusão. Se você for no artigo 65, 65, estou abrindo aqui, no novo CPC. Cadê? 65 diz assim: prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Então, não alegada preclui a matéria, prorroga-se a competência, não é possível alegar em outro momento. Somente as naturezas absolutas, as incompetências em razão da matéria, em razão do agente público, da pessoa, essas sim podem ser arguidas a qualquer tempo, inclusive de ofício. Letra C, a defesa só poderá alegar incompetência de foro como preliminar da contestação, considerando tratar-se de regra de incompetência absoluta, sob pena de preclusão. Na verdade, a alternativa quase estaria correta, não fosse isso aqui. Porque o resto está certo. A defesa só poderá alegar como preliminar de contestação, estava certo, sob pena de preclusão, estava certo. Agora, considerando tratar-se de regra de competência absoluta, errado, ficou absolutamente sem sentido essa alternativa. E letra D, a defesa tem o ônus de apresentar exceção de incompetência em petição separada
o prazo da resposta, essa pessoa aqui, super desatualizada do novo CPC, né? Achar que exceção de incompetência ainda existe no momento em que vivemos, realmente está fora do planeta Terra. Muito bem. Questão 51, alternativa A. Vamos à próxima. Questão 52. A Aline e Alfredo, casados há 20 anos pelo regime da separação parcial de bens, possuem um filho maior de idade plenamente capaz. Não obstante, Aline encontra-se grávida do segundo filho do casal, estando no 6º mês de gestação. Ocorre que, por divergências pessoais, o casal decide se divorciar e se dirige a um escritório de advocacia, onde demonstram consenso quanto à partilha de bens comuns e ao pagamento de pensão alimentícia, inexistindo quaisquer outras questões de cunho pessoal ou patrimonial. Ok, ou seja, existe um consenso tanto para o divórcio como para a partilha, ok? Assinale a opção que apresenta a orientação jurídica correta a ser prestada pelo casal. É evidente, parece muito evidente, que a questão quer saber se você sabe quando é que o divórcio pode ser feito extrajudicialmente, quando é que pode ser feito no cartório, o divórcio notarial, e quando é que a lei exige que o divórcio seja feito judicialmente, em juízo. Tudo leva a crer aqui, né, que as pessoas estando em consenso, tendo esse filho maior de idade, ele sendo plenamente capaz, que seria possível fazer o divórcio extrajudicial. No entanto, gente, aqui no início, ele disse que a Aline encontra-se grávida do segundo filho do casal. Então, esse casal aqui, que pretende o divórcio, ele tem um nascituro. A pergunta do programa, claro que vai ser, se havendo esse nascituro, poderá ou não haver o divórcio extrajudicial, né? Porque no mais, estão de acordo, o outro filho é maior, em tese poderia. Mas e aí, havendo nascituro, podemos usar o cartório para fazer o divórcio? Sim ou não? Não podemos não, né, gente? A lei, o CPC é expresso em dizer que, havendo nascituro, não se pode utilizar a via extrajudicial. Então, vamos ver as alternativas? A primeira, inexistindo conflito de interesses contra a partilha dos bens comuns, Aline e Alfredo poderão ingressar com o pedido pela via extrajudicial, desde que estejam devidamente assistidos por advogado. Tá tudo certo, mas pela via extrajudicial não poderá. Ah, professora, onde é que está escrito isso? 731 do novo CPC. 731, deixa eu abrir aqui. Diz o seguinte, 731, é isso mesmo? Ou eu falei errado? Não, 733, gente, desculpa. 733, ele diz assim: o divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual da união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes, então, não havendo nascituro, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições que tratam 731. Então, assim, não havendo nascituro. Então, havendo nascituro, não poderá ser feita na via extrajudicial. Vamos ver as outras alternativas. Aline e Alfredo poderão ingressar com ação judicial de divórcio, uma vez que a existência de nascituro impede a realização do divórcio pela via extrajudicial, correto? Ou seja, por escritura pública. Opa, já achei minha resposta correta. O fundamento é o mesmo do 733. O divórcio, você pode até encontrar outros fundamentos, mas esse é suficiente. O divórcio consensual de Aline e Alfredo somente poderá ser homologado após a partilha de bens do casal. Isso não é verdade. É possível, a lei permite, o novo CPC prevê, a possibilidade de se fazer o divórcio e deixar a partilha para um outro momento. É possível. Veja o que diz o parágrafo único do artigo 731. Ele diz: se os cônjuges
não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio na forma estabelecida nos artigos 747 a 758. Portanto, é possível, sim, que se faça a partilha de bens, se faça o divórcio sem a partilha de bens, deixando ela para ser feita a posteriori. Aqui está errado porque ele diz que o divórcio somente pode ser homologado após a partilha. Letra D. A partilha deverá ser feita mediante ação judicial. Até aqui está certo. Embora o divórcio possa ser realizado extrajudicialmente. Não, o divórcio não pode ser realizado extrajudicialmente, considerando a condição de estar grávida de uma das cônjuges, ok? Portanto, questão número 52, alternativa B. Sem dúvidas. Questão número 53. A sociedade empresária Sucesso veiculou propaganda enganosa acerca de um determinado produto com especificações distintas daquelas indicadas no material publicitário. Aproximadamente 500 mil consumidores, dentre os quais alguns hipossuficientes, compraram o produto. Diante disso, a Associação de Defesa do Consumidor, constituída há 10 anos, cogitou a possibilidade de ajuizar ação civil pública com base na Lei 7347 de 85, com várias alterações, para obter indenização para tais consumidores. Diante dessas informações, assinale a alternativa correta. Essa lei aqui é a lei da ação civil pública. Lá na lei da ação civil pública, gente, no seu artigo 5º, a gente encontra os chamados legitimados para aqueles que têm legitimação ativa, portanto, para propor a ação civil pública, tá? Que é exatamente o que vai querer aqui a questão, buscando a alternativa correta. E aí vem a pergunta: o Ministério Público é parte ilegítima, pelo amor de Deus. O Ministério Público é parte legítima. É o que estabelece o primeiro inciso, o inciso 1 do artigo 5º, tá? Letra B. A Associação de Defesa do Consumidor pode propor ação civil pública. Por que eu digo que sim, nesta hipótese poderá? É qualquer associação que pode? Não, mas essa associação, ela cumpre os dois requisitos, porque os requisitos exigidos pela lei, lá no seu inciso 5, são a constituição há mais de um ano, aqui disse que a associação está constituída há mais de 10 anos, e a lei também pede a finalidade institucional específica. Aqui ele diz que é uma associação de defesa do consumidor, certo? E a questão é de propaganda enganosa que enganou vários consumidores, tá? Mais de 500 mil consumidores. Portanto, eu identifico aqui os dois requisitos que a lei exige para que uma associação possa ser legitimada ativa, portanto, para a propositura da ação civil pública. Essa associação pode propor? Sim. Se ela tivesse menos de um ano, por exemplo, ou se entre as suas finalidades institucionais não estivesse a defesa do consumidor, aí sim não poderia. Vamos seguir. Qualquer consumidor lesado pode propor? De jeito nenhum. A ação civil pública ela é dada somente a certos legitimados, não é dada a qualquer pessoa. A propositura da ação civil pública pela Defensoria Pública dispensa a participação do MP? Também está errado. A Defensoria Pública é um dos legitimados, está correto. Mas o parágrafo 1º do artigo 5º da lei de referência, que nós estamos usando aqui, ele estabelece que quando o legitimado da ação não for o Ministério Público, quando o Ministério Público não atuar como o proponente, como aquele que está acionando, o autor da ação, ele deve atuar como fiscal da ordem jurídica, ok? Então, essa alternativa também está
errada porque disse que dispensa a participação do MP, o que não é verdade. Então, na alternativa, na questão 53, ficamos com a alternativa B. A Associação de Defesa do Consumidor pode propor ação civil pública, neste caso específico colocado na questão 53. Ok? Vamos seguir em frente. Questão 54. Almir ingressa com ação pelo procedimento comum em face de José, pleiteando obrigação de fazer, consistente na restauração do sinteco aplicado no piso do seu apartamento, uma vez que, dias após a realização do serviço ter sido concluída, o verniz começou a apresentar diversas manchas irregulares. Em sua inicial, a firma tem interesse na autocomposição. O juiz da causa, verificando que a petição inicial preenche os requisitos essenciais, não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, designa audiência de conciliação a ser realizada dentro de 60 dias, promovendo ainda a citação do réu com 30 dias de antecedência. Com base na legislação processual aplicável ao caso apresentado, assinale a alternativa correta. Bom, gente, nós sabemos que agora o procedimento comum do novo CPC, ele estabelece que a citação, em regra, aqui não tem nada que nos mostre que seria uma das hipóteses da exceção, mas, em regra, não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz determinará a citação para comparecer à audiência de conciliação. Esta é a regra do procedimento comum único do novo CPC. Aqui existem alguns prazos que podem ter sido utilizados para ver se te confunde, enfim, mas eles estão corretos, ambos estão corretos, para você não errar. Existe uma regrinha fácil de você memorizar, uma regrinha de 10, 20, 30, tá? O que significa isso? Quando o juiz despacha, ele deve determinar que a audiência se realize no prazo mínimo de 30 dias. Então, do dia em que ele despacha, a designação da audiência tem que ser no mínimo de 30 dias. Qualquer data para frente, ok. Então, aqui ele falou que a audiência será realizada dentro de 60 dias. Então, problema algum, porque ele cumpriu o prazo mínimo de 30 dias. Então, se ele quer que a audiência aconteça lá com 60, tudo certo, não tem problema. Quando a gente tiver a data aqui de fixação da audiência, essa aqui, que ele colocou para no mínimo, você tem que contar, no mínimo 20 dias, que seria esse aqui, no mínimo 20 dias, dessa data aqui, você conta 10, 20 dias. No mínimo 20 dias para o cumprimento da citação. Mas é no mínimo. O que ele disse aqui é que a citação vai ser cumprida com 30 dias de antecedência. Então, o juiz deu até mais do que a lei exige. Ok? Então, também está correto, porque também está cumprido o segundo prazo, que seria que seja cumprida a citação com no mínimo 30 dias. Significa que pode cumprir com mais prazo, não tem problema. Esse 10 aqui é de até 10 dias. O que significaria isso? É o prazo para dizer que o réu tem que não há interesse na audiência de conciliação. Então, somente se o autor tiver dito na petição inicial que ele não tem interesse na audiência de conciliação, o que não acontece aqui, porque o autor na inicial afirma ter interesse na autocomposição, por isso que ficou dispensada qualquer argumento sobre esse último prazo. Mas caso na inicial ele dissesse que não havia interesse, então o réu, se não desejar comparecer à audiência, ele teria da data da audiência até
10 dias para juntar a petição dizendo que não tem interesse em comparecer na audiência também. Seria uma dupla negativa. Na inicial, dizendo que não há interesse, e também aqui a apresentação de uma petição dizendo que não há interesse. Lembrando que aí, se essa petição for apresentada, no prazo máximo de 10 dias antes da data da audiência, começa a contar o prazo da contestação, começa a contar daqui, já que não haverá audiência, tá? Recapitulando, é uma regrinha que é boa para você memorizar. Esses prazos são sempre bons a gente ter em memória. Regrinha do 10, 20 e 30. 30 dias no mínimo para marcação da audiência, da data do despacho, mas é no mínimo, para mais pode. 20 dias no mínimo para que o réu seja citado. Então, da data da audiência, você conta no mínimo 20 dias, mais dias não tem problema, para que o réu seja citado. E uma vez citado e havendo desinteresse do autor na marcação da audiência de conciliação, poderá também o réu apresentar, poderá, não deverá, poderá dizer que não tem interesse na marcação dessa audiência, tá? Bom, voltei. Só dei essa recapitulação aí porque é uma regrinha bacana de você ter. Vamos ver quais são as alternativas apresentadas pela questão. Ele disse, caso Almir e José, autor e réu, cheguem a um acordo durante a audiência de conciliação, a autocomposição obtida será reduzida a termo pelo conciliador e, independente de sua homologação pelo magistrado, já constitui título executivo judicial, bastando que o instrumento seja referendado pelos advogados e dos transatores ou por conciliador credenciado junto ao tribunal. Questão errada. Tá bonita, tá tudo parecendo bacaninha, mas o termo, aquilo que se reduz a termo, o acordo reduzido a termo pelo conciliador e subscrito pelos advogados, constitui título executivo extrajudicial. Para que um título seja considerado executivo judicial, ele precisa da homologação do juiz. Aqui, na alternativa, ele diz independentemente de homologação. Ora, mas se não houve homologação judicial, o título não é judicial. Alternativa errada. Se você quiser os artigos, né, saiba que os títulos executivos extrajudiciais estão lá no artigo 784 e os títulos aqui, os extra e os títulos executivos judiciais estão elencados no artigo 515 do novo CPC, tá? Judiciais. Os títulos judiciais são aqueles produzidos em órgão da jurisdição ou equiparados no caso da arbitragem. Muito bem. Um documento feito neste modelo, assinado pelo conciliador, pelos advogados extrajudicial, você encontra lá no inciso 4. Se houver a homologação judicial, no inciso 2, porque aí o que você executa é a decisão homologatória, não o acordo, ok? Muito bem, letra B. Agiu equivocadamente o magistrado, uma vez que o CPC 2015 prevê a imprescindibilidade do prévio oferecimento de contestação por José no prazo de 15 dias úteis, a serem contados de sua citação e antes da designação da audiência conciliatória, sob pena de vulnerar o princípio constitucional da ampla defesa do contraditório, também reproduzido na legislação adjetiva. Horrível, né? A pessoa não atualizou pelo novo CPC. Pelo novo CPC, não é essa regra, primeira contestação, depois a audiência. Essa é a regra antiga. A regra atual é primeiro a audiência de conciliação. E não havendo acordo, aí sim o réu tem a possibilidade de apresentar a sua contestação. Portanto, errado. Letra C, que é, inclusive, só vou botar o artigo aqui para você quiser ler lá depois, é o artigo 334 da marcação da audiência, né? Tá. C, caso Almir, autor da ação, deixe de comparecer injustificadamente à audiência de conciliação,
Tal ausência é considerada pelo CPC 2015 um ato atentatório à dignidade da justiça, correto? Sendo sancionado com multa de até 2% sobre da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado. Corretíssima essa alternativa correta. Essa audiência de conciliação do procedimento comum único do novo CPC, ela não se referencia, não se compatibiliza com nenhuma outra audiência de outros procedimentos. Portanto, a ausência não gera revelia, como acontece nos juizados especiais, ou como pode acontecer na audiência inicial lá da Justiça do Trabalho. Não é a mesma coisa, ok? A audiência do novo procedimento comum, se houver o não comparecimento injustificado, portanto, permite a justificativa, mas se não houver justificativa e se o juiz não aceitar a justificativa dada, o que gera um ato atentatório à dignidade da justiça. Ou seja, não é litigância de má-fé, porque aí o valor, a multa não vai ser revertida em favor da parte contrária, atenta à dignidade da justiça e, portanto, a multa é a favor do Estado. Isso está previsto no artigo 334, que fala sobre essa audiência, né, de conciliação, lá no parágrafo 8º. Almir e José não precisam comparecer à audiência de conciliação acompanhados por seus advogados. Opa, Lelê, precisam sim, uma vez que nessa fase processual a relação ainda não foi integralmente formada e não há propriamente uma lide, a qual apenas surgirá quando o oferecimento da contestação. Pelo amor de Deus, claro que há, forma-se com a citação do réu, pelo amor de Deus, que aconteceu antes, certo? Existe relação jurídica processual formada e a lide. E nesta audiência do novo CPC, exige-se o acompanhamento por advogado, não é para ir sozinha. Permite-se, no entanto, a nomeação de preposto, e o preposto pode ser, inclusive, o advogado, caso queira. Tá? Parágrafo 9º exige a participação de advogado. Portanto, questão 54, alternativa C é a alternativa correta. Vamos seguir em frente para a questão 55. Tancredo ajuizou equivocadamente, em abril de 2017, demanda reivindicatória em face de Gilberto, caseiro do sítio Campos Verdes, porque Gilberto parecia ostentar a condição de proprietário. Diante do narrado, assinale a alternativa correta. Então, Tancredo é o autor, ajuizou a ação em desfavor de Gilberto, tá? Porque entendia que Gilberto ostentava a condição de proprietário. Diante do narrado, letra A, Gilberto deverá realizar nomeação à autoria. Gente do céu, pelo amor de Deus, eu tô tentando ser menos crítica nos meus vídeos. Tô tentando, mas é difícil. Porque o povo diz que as questões são difíceis. Gente, não existe nomeação à autoria no novo CPC. Acabou, foi extinto. Então, assim, não dá para ter dúvida, né? Não existe mais. Questão fácil, simples, é o que eu estou querendo dizer. Letra B. Gilberto poderá alegar ilegitimidade ad causa na contestação, certo? Indicando aquele que considera proprietário. Perfeitamente. Ó, é a correta. Vamos supor que o Gilberto entenda que o proprietário, né, a pessoa que é a pessoa correta, seria o Pedro. Aí você fala, então, professora, não é nomeação autoria? Sim, mas não existe mais o Instituto da Nomeação Autoria. Então, o que o Gilberto faz? Qual é o novo sistema do novo CPC? O Gilberto argui a sua ilegitimidade de causa passiva, ilegitimidade passiva, e ele indica quem é, só diz quem é, dentro da contestação. Lembre-se que legitimidade passiva é preliminar de contestação. Então, dentro da contestação, ele fala sobre a legitimidade passiva e diz que é o Pedro. O Gilberto não tem poder de trazer o Pedro. Quem tem poder de trazer o Pedro é o Tancredo. Então, o que o novo CPC estabelece? Que isso acontecendo, se o Gilberto fizer isso, o juiz vai
despachar, intimando o Tancredo para dizer: Tancredo, e aí, o que você quer fazer? É uma faculdade do Tancredo. Tancredo, você quer ficar com o Gilberto original? Não quer chamar o Pedro? Não quero ficar com o Gilberto. Pode. Seu juiz, puxa vida, errei. Tira o Gilberto e substitui pelo Pedro? Segunda alternativa. Terceira alternativa do Tancredo. Olha, seu juiz, eu quero ficar com o Gilberto e também quero botar o Pedro em litisconsórcio. Você pode colocar, fazer a citação do Pedro e deixar o Gilberto? Pode. Portanto, 3 opções para o Tancredo: não fazer nada, ficar com o réu original, nem não me importa quem é o Pedro. Segunda opção, trocar o Gilberto pelo Pedro. E terceira opção, fazer a citação do Pedro para que ele fique em litisconsórcio com Gilberto. Sempre o autor assumindo os riscos da sua opção, ok? Tudo isso que eu estou falando, gente, tá? São as regras do artigo 338 e 339 do novo CPC. Letra C. Trata-se de vício sanável, podendo o magistrado corrigir o polo passivo de ofício. Não. O que eu estava explicando aqui do procedimento? O juiz, identificando que isso existe na contestação, ele intimará o Tancredo para, em réplica, se manifestar. Então, em réplica, que o Tancredo vai dizer o que ele quer, uma dessas 3 opções aqui. Não é o juiz de ofício que vai estabelecer com quem o Tancredo há de litigar. Isso é responsabilidade do Tancredo e não da magistratura. Portanto, a alternativa é errada. E letra D, Gilberto poderá promover o chamamento ao processo de seu patrão a quem está subordinado. Não, chamamento ao processo é uma modalidade de intervenção de terceiros provocada, é verdade, mas ela exige que entre solidariedade, que entre aquele que chama e o de fora, o chamado, exista uma relação de solidariedade e que essa relação esteja prevista no novo CPC como uma hipótese de chamamento ao processo. Você não pode chamar da sua cabeça qualquer hipótese que você quiser. Não, o chamamento ao processo está previsto lá no artigo 130 do novo CPC. E diz: é admissível o chamamento requerido pelo réu, do afiançado na ação em que o fiador for réu, dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles, e 3, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Esse caso aqui, se o Gilberto, réu, colocado no polo passivo, ele ostentava a condição de proprietário, mas pelo visto não é o proprietário, ele é ilegítimo para estar no polo passivo da ação reivindicatória. Então não há que se falar em solidariedade entre o Gilberto e o Pedro. Portanto, não há essa obrigação. Isso aqui nos parece o caso de detenção, né? Nem de possuidor, sequer de possuidor, mas de detentor. Portanto, questão número 55, ficamos com a alternativa B. Seguindo em frente, questão 56. Alice, em razão de descumprimento contratual por parte de Lucas, constituiu Osvaldo como seu advogado para ajuizar uma ação de cobrança com pedido de condenação em R$300 mil, valor atribuído à causa. A ação foi julgada procedente, mas não houve a condenação em honorários sucumbenciais. Interposta a apelação, por Lucas, veio a ser desprovida, sendo certificado o trânsito em julgado. O Osvaldo aqui, né, o advogado da Alice, comeu uma barriga, não para Alice, mas para ele próprio, visto que fixação de honorários sucumbenciais não há mais qualquer dúvida de que pertencem ao advogado e não à parte. Portanto, ele não causou nenhum prejuízo para Alice, mas ele, sem dúvida, causou prejuízo a si mesmo pela sua inépcia, pela sua inaptidão de manejar o recurso correto, no momento correto. Veja que a ação foi julgada procedente e houve omissão, não houve a condenação em honorários sucumbenciais, e ele,
não interpôs recurso. Não opôs embargos de declaração, que já seria recurso hábil a sanar essa omissão, mas também não apelou, visto que a apelação foi feita pelo Lucas. A apelação foi interposta pelo réu, não pelo autor ou pelo advogado do autor, certo? E em seguida veio o trânsito em julgado. Veio o trânsito em julgado sem, portanto, a fixação em honorários advocatícios sucumbenciais. Vamos ver o que a questão deseja. Alternativa correta. Em razão do trânsito em julgado e da preclusão, não há mais possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais. Veja que, de fato, neste processo, não há mais a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais, gente. O trânsito em julgado, ele gera o que a gente chama de preclusão máxima. Então, não havendo mais a possibilidade de você apresentar qualquer petição ou qualquer pedido quando o trânsito já foi certificado. Então, havendo o trânsito em julgado, dá-se a preclusão máxima, o que não mais permite que neste processo sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais. Muito cuidado, eu tenho certeza que teve gente que errou, marcando essa questão, dizendo que há possibilidade de fixação em outro processo, mas veja, aí existe uma distinção entre coisa julgada formal e material, e trânsito. O trânsito julgado é a certificação de uma condição no processo, de um ocorrido no processo, de um fato ocorrido, que é o decurso do tempo. Os vieses da coisa julgada, se fez coisa julgada somente formal, ou se fez formal e material, isso é uma outra coisa, certo? Então, assim, havendo trânsito em julgado, já não há mais possibilidade de fixação. Fato, não há discussão a esse respeito. Agora, se você vai discutir, mas como não houve a condenação, não houve coisa julgada material. Ok, se não houve coisa julgada material, então você tem que ajuizar uma nova ação naquele processo. Não é mais possível, porque o trânsito, ele sempre gera a formação da coisa julgada formal. Alternativa errada. Vi aí algumas pessoas querendo fazer um argumento, para mim, um argumento que não pode prosperar, porque não há defeito na questão. Letra B. Como não houve condenação, presume-se que há fixação implícita. Jesus Cristo. Isso não existe. Gente, nenhum título executivo tem presunção implícita. Título executivo judicial. Não está fixado, mas como deveria estar fixado, então eu presumo. E outra, ainda colocou aqui no MID. Olha só, na média entre o mínimo e o máximo. O máximo é 30%, né? Porque para ser 15% do valor da condenação, então tinha que ser 30%, né? Tinha que ser entre 10 e 30 para você ter 15. E a gente sabe que o mínimo é 10 e o máximo. Mas, enfim, mesmo que se pudesse considerar... professora, botou uma média aqui, ó. Nem 10, nem 15, nem 20, botou 15, por isso é a média. Não importa. Não existe essa presunção. Portanto, a alternativa está errada. Letra C. O trânsito em julgado não impede a discussão no mesmo processo. Oi? Podendo ser requerida a fixação dos honorários por meio de simples petição. Essa pessoa aqui, se você marcar essa alternativa correta, você não tem a menor noção do que é um trânsito em julgado, né? Pelo amor de Deus. Por isso que eu digo que as questões são muito simples. Claro que o trânsito em julgado impede a discussão no mesmo processo. O que a gente sabe aqui, eu falei aqui na alternativa A, é que o trânsito em julgado pode não gerar a eficácia preclusiva extraprocessual, ou seja, pode não irradiar efeitos para fora daquele processo, não impedindo, portanto, o ajuizamento de outras ações para discutir questões que não foram atingidas por aquele processo. Isso sim. Agora, o trânsito em julgado não impede no mesmo? Falso. E letra D, só pode ser essa, deve ser proposta ação autônoma
E lembre-se sempre que essa ação autônoma é de conhecimento, é uma ação cognitiva, para definição de honorários sucumbenciais para a sua cobrança. Professora, mas o STJ tinha jurisprudência consolidada. Aliás, o STJ tinha até súmula, né? Dizendo que não podia, que isso aí era impedido. Tá, ok. Mas essa súmula do STJ, ela está expressamente revogada pelo novo CPC. A nova regra que vige é a do parágrafo 18 do artigo 85. Deixa eu colocar aqui para você. Artigo 85, parágrafo 18, que diz assim: caso a decisão transitada em julgado seja omissa, quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Ação de conhecimento, não é execução de honorários. Os honorários não foram fixados na ação entre a Alice e o Lucas. Portanto, você não pode executar honorários se você não tem título. Não existe título. É necessário que o advogado ajuize a ação de conhecimento para a formação do título executivo, onde se fixem os seus honorários, visto que eles foram omissos desculpa, na ação anterior. Não houve condenação. É simples assim, gente. Não pode se considerar que houve coisa julgada, já que não foi julgado. Não houve condenação. Portanto, não houve coisa julgada material, ou seja, no mérito desta questão, não há coisa julgada material. Se não há coisa julgada material, embora o processo tenha esse processo entre a Alice e o Lucas tenha transitado em julgado, nada impede que essa questão seja discutida e fixada em um novo processo. Se por acaso você parou para pensar que havia jurisprudência consolidada do STJ, ou que havia mesmo que essa jurisprudência teria sido consolidada em súmula do STJ, isso não importa. São entendimentos anteriores ao novo CPC. O que vigora agora é o parágrafo 18 do artigo 85. Aliás, eu chamo a sua atenção para você estudar bastante honorários advocatícios, porque o novo CPC revogou uma série de entendimentos sobre essa questão. Vamos à última questão da prova de processo civil, que é a questão 57. Diz assim: Lucas, em litígio instaurado contra Alberto, viu seus pedidos serem julgados procedentes em primeira instância, o que veio a ser confirmado pelo tribunal local em sede de apelação. Com a publicação do acórdão, proferido em sede de apelação na imprensa oficial, Alberto interpôs recurso especial, alegando que o julgado teria negado vigência a dispositivo de lei federal. Simultaneamente, Lucas opôs embargos de declaração contra o mesmo acórdão, suscitando a existência de omissão. Nessa situação hipotética, e aí vem algumas questões, algumas alternativas, falando aí sobre a tempestividade ou a extemporaneidade desse recurso interposto, visto que o recurso especial do Alberto foi interposto antes do julgamento dos embargos de declaração propostos pelo Lucas, né? Aqui também trata de uma questão que foi modificada pelo novo CPC acerca de um entendimento também consolidado e sumulado pelo STJ. Inclusive, eu tenho um videozinho curto sobre a questão, que se você quiser, clica aqui, deve ter um link em algum lugar para você assistir. É a questão da revogação, cancelamento da súmula 418 do STJ, que o novo CPC afasta completamente a necessidade de ratificação da petição do recurso interposto antes do prazo dos declaratórios. Deixa eu tentar desenhar aqui para você, para ficar bem explicadinho. Ó, imagine que há aqui um acórdão, certo? Em apelação, que foi o que aconteceu lá. Uma sentença, subiu em apelação, e aqui veio o julgamento do acórdão da apelação. E aí, da publicação deste acórdão, você começa a contar o prazo,
Opa! De 15 dias para a apresentação do RESP. Pode ser que você não tenha aprendido isso com seu professor de processo civil. Os meus alunos aprenderam isso comigo. E você que está assistindo esse vídeo agora vai aprender também. Você nunca, interpõe um recurso cujo prazo é de 15 dias antes do 5º dia. Nunca. Que foi, obviamente, o que foi feito aqui. Mais que isso. Você espera os 5 dias. Por que você espera esses 5 dias? Porque neste prazo existe a possibilidade de oposição dos embargos de declaração. Se os embargos de declaração forem opostos tempestivamente, portanto, dentro desses 5 dias. Se houver oposição intempestiva, você segue em frente contando seu prazo. Mas se houver oposição tempestiva dos declaratórios dentro do prazo de 5 dias, o que acontece com o prazo de 15? Ele interrompe. Ele fica interrompido. Por quê? Porque você deve aguardar o julgamento, você deve aguardar a decisão em embargos de declaração, para só então reiniciar a contagem do prazo dos 15 dias. Tá? Espere mais 5 de novo, porque tem maluco que faz embargos de declaração, e se forem opostos tempestivamente, vai interromper novamente. Então, aguarde novamente. O povo é muito ansioso. Você, para trabalhar, tem que ter estratégia. E para ter estratégia, tem que ter segurança da regra. Então, aguarde. O que acontecia é que, às vezes, o cidadão, ele não só não espera os 5 dias, como ele não espera que essa decisão seja proferida. Ele não sabe ou não tem segurança suficiente para aguardar os dias até a decisão. Sendo que ele pode aguardar, gente, não pode passar quantos dias forem aqui entre a oposição e a decisão. E você pode aguardar porque o prazo estará interrompido. Quando a decisão vier, você vai retomar a contagem do zero. Portanto, vai ganhar mais 15 dias. O que acontece muitas vezes, e foi o que aconteceu aqui nessa nossa historinha, é que antes do julgamento dos embargos de declaração, o bonitão foi lá e pá, apresentou o RESP. Tá? O STJ tinha um entendimento antes do novo CPC, no sentido de que esse aqui é um recurso extemporâneo, ou um recurso apresentado ante tempos, com intempestividade ante tempos. No sentido de que ele foi apresentado, mas nós sabemos que essa decisão em embargos de declaração poderá, não necessariamente trará, mas ela poderá trazer alterações a esse acórdão. E aí o bobão, porque é um bobão, apresentou um recurso relacionado a um acórdão que acabou sendo modificado, mas ele já fez o recurso. Existe a possibilidade de apresentar outro recurso? Não, lógico que não, que é o que a gente chama de preclusão consumativa. Você já apresentou o recurso, você não pode apresentar outro. E aí o STJ dizia o seguinte, que se não houvesse modificação, você teria que apresentar mesmo assim uma petição ratificando o recurso interposto. Era uma petição esdrúxula e boba, porque você só confirmava, dizendo, eu mantenho os termos daquele recurso que eu já interpus. Isso não faz sentido algum, visto que se você não tem nada para modificar no recurso e você interpôs o recurso, significa que você quer o recurso. O que diz o novo CPC? O novo CPC acabou com essa petição de ratificação, que é uma petição de confirmação do recurso interposto de forma extemporânea, e diz o seguinte, se não houver modificação do acórdão, da decisão recorrida, já recorrida, se não houver modificação, por meio dos embargos de declaração, não há necessidade de petição de ratificação. Pronto, o recurso interposto já está interposto. Não há necessidade que o recorrente faça mais nada. Se, no entanto, houver modificação, se nessa decisão aqui os embargos forem conhecidos e acolhidos para modificar de alguma forma o acórdão, este recurso já vai estar defasado. Então, somente na hipótese de o embargo de declaração ter sido acolhido, é que poderá, no prazo da apresentação do recurso, já interposto, apresentar uma petição de
aditamento, uma petição de emenda. Essa petição, veja, é uma petição de emenda, não é para apresentar outro RESP. Não, é para informar apenas a modificação do recurso que você já interpôs, considerando a modificação da decisão, porque houve a interposição prematura do recurso. Isso é uma dinâmica que é complexa, sim, somente para aqueles que não conseguem esperar, né? Porque se você fizer a regra do jeito que eu expliquei e aguardar para interpor o seu recurso corretamente no momento em que ele deve ser interposto, se você fizer isso, você nunca vai precisar fazer uma petição horrorosa de emenda de recurso, ou seja, um recurso que aqui está escrito uma coisa, mas, ups, desculpa, tem um pedaço aqui que modificou. Quer dizer, nunca vai precisar fazer isso, porque você, ao receber agora o acórdão integrado, este pedaço com a modificação, aí sim você apresenta só o seu RESP. Entendeu? Ao invés de você fazer isso aqui, um coisa, e depois uma modificaçãozinha, tá? Agora, se os embargos forem rejeitados, portanto, não acolhidos, não havendo nenhuma modificação, não existe qualquer possibilidade de se fazer emenda ou modificação. O recurso interposto já está interposto, sem possibilidade de qualquer emenda e também sem a necessidade de apresentação de uma petição que o ratifique. Já deu para entender que aquilo que você fez é aquilo que foi certo, ok? Com essa aula aí, vamos ver quais são as alternativas. O recurso especial de Alberto deverá ser considerado extemporâneo. Não existe mais isso, visto que foi interposto antes do julgamento dos embargos. Não existe mais pelo novo CPC. O artigo é o 1024, que cancela a súmula 418 do STJ, cancelada, tá? Alberto, após o julgamento dos embargos de declaração, terá o direito de complementar ou alterar as razões do seu recurso especial, independentemente do resultado? Não, senhor. Não é independentemente do resultado. Você não pode apresentar um recurso e depois emendar, independentemente do resultado. Não. Só pode ter a possibilidade de emendar se os declaratórios forem acolhidos. Portanto, se a decisão em declaratórios alterar a decisão recorrida. Letra C, Alberto não precisará ratificar as razões do seu recurso especial, ok? Para que o recurso seja processado e julgado, se os declaratórios forem rejeitados, não havendo alteração. Ó, perfeito. Ao mesmo tempo, aquele mesmo entendimento anterior do STJ dizia que mas ele foi extemporâneo, foi feito antes, então tem que apresentar uma petição escrita. Eu confirmo. Isso também não precisa mais ser feito. Então, ele não precisa ratificar, correto? Isso é o que estabelece o 1024 no seu parágrafo 5º, expressamente. E letra D, Alberto deverá interpor novo recurso especial após o julgamento dos declaratórios. Opa, lelê, né? Então, você faz um, depois você faz outro. Nem pensar. Preclusão consumativa. Se foi precoce e acabou apresentando o recurso antes do julgamento dos declaratórios, problema é seu. Quem mandou fazer? Não sabe esperar? Tem que estudar processo civil para dominar a regra. Só assim você vai apresentar a melhor técnica para o seu cliente, gente. Se você fica apresentando petição no processo sem ter estratégia, isso não é a melhor técnica. Veja o que você fez aqui, o que esse Lucas, o advogado, fez. Ele apresentou um recurso que ele não pode agregar coisas novas, e ficou vendido, né? Porque você só pode aditar nos limites daquilo que foi modificado. Então, isso não é a melhor advocacia. Isso é uma bela de uma porcaria, né? E você não pode apresentar alguma coisa e depois falar, desconsidera porque vou fazer outra. De jeito nenhum. Porque aí isso gera preclusão consumativa, não apenas do recurso, como qualquer ato processual. A gente sabe que funciona desta maneira. Com isso, alternativa correta, letra C. A regra aí do cancelamento da súmula 418 do STJ. Encerramos
O gabarito ficou 51A, 52B, 53B, 54C, 55B, 56D, 57C. Entendo que não exista nenhum argumento plausível ou provável para que nenhuma das questões seja anulada. Inclusive, como eu disse no início, entendo que foram questões bem elaboradas, simples. Fiquei aí com uma carênciazinha, achei que podia ter uma alternativa de execução, mas só falou um pouquinho ali de título, mas foi muito de longe. Na minha maneira de ver, foi uma prova de processo civil simples. Mas o processo civil tem que estar afiado, né, gente? Se o processo civil estiver antigo, você percebeu que existem algumas questões em que eles colocam a regra antiga, colocam regras que eram jurisprudência consolidada e que foi afastada pelo novo CPC. Então, se o processo civil não estiver atualizado, se não tiver com o novo CPC na ponta da língua, acaba caindo nas situações aí da regra anterior, né? Até de jurisprudência anterior. Se você precisar, se você sentir que você precisa atualizar o seu processo civil, você pode aí visitar o meu site, leticiacalderaro.com.br. Eu tenho lá uma variedade de cursos que estão disponíveis para você atualizar o seu processo civil e ficar afiadíssimo, tá bom? Espero que você venha estudar comigo, estudar com o meu material, assim como tantos outros profissionais já fizeram. Visite aí o espaço que eu tenho, a plataforma de cursos, e veja o que se adequa mais para a sua necessidade. Venha estudar comigo, vai ser um prazer se eu puder ajudar você, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.